Opa! Tudo bem, doutor? Agora foi, eu acho, hein? Agora foi, Pedro. Tudo bom? Boa noite, Pedro. Tudo bem? Tudo Depois de bem, algumas senhor? dificuldades técnicas aí, Acontece, né? Normal do século XXI. faz parte, né? Faz parte, né? O Instagram dá algum tipo de problema, faz parte. Isso é normal. O senhor me vê bem, me Tecnologia. escuta bem? Perfeito? Não, te escuto bem. Você me escuta bem também? Como é que tá? Também, perfeitamente. Ah, então tá. Então não vou nem colocar fone, não. Desculpa. Não vou nem colocar fone. Já está ouvindo bem, não vou nem colocar o fone. Ainda bem que Se caso funcionou. é um problema. Se caso é um problema, avisa o senhor na hora. Pode ser? Eu falo, doutor, tá com um problema X. Tá, tranquilo. Tudo jóia. Perfeito? Bom, então bem-vindo ao nosso talk show jurídico. Demoramos, mas acertamos a data, né? Graças a Deus. Adorei. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom poder conversar sobre advocacia. Gosto demais de conversar sobre advocacia. E para começar aquela perguntinha padrão nossa, quem seria o doutor Luiz Gustavo? O Luiz Gustavo é um sujeito tranquilo, 43 anos já nas costas, pai da Gabriela, pai da Luísa, marido da Emanuela. Um cara tranquilo, de bem com a vida e que gosta muito de estar com a família. Acho que é isso. E procuro fazer, eu sou um cara que procuro fazer o bem com as pessoas, gosto de me relacionar com as pessoas, gosto de fazer o bem. É isso, me sinto bem fazendo, estando em bons ambientes. E da onde veio essa paixão pelo direito? É alguém da família que já foi advogado ou é juiz? De onde veio esse desejo? Essa história eu vou tentar encurtar para não tomar a live toda, mas o que acontece? Isso foi uma coisa repentina, assim. Meu sonho era fazer administração de empresas. Meu sonho. Uhum. Programei isso durante a adolescência toda, fazer administração de empresas. E aí passei, com 16 anos, eu passei na faculdade, no vestibular aqui na Universidade Federal e fui fazer administração de empresas, feliz da vida. Passou o primeiro período, o segundo período. Quando chegou no terceiro período, eu já estava meio desanimado, porque o curso de administração você só começa a ter contato direto com as matérias típicas da administração só no terceiro período. E aí, nesse período, eu comecei a desanimar. E aí, quando chegou lá pelo terceiro período, eu comecei a ter aulas de uma matéria que chamava Instituições de Direito Público e Privado. Basicamente, era uma matéria que tratava dos princípios gerais do direito. E aí eu Aham. tive durante um pequeno período, um professor que era magistrado, e depois eu tive ele foi substituído por uma professora que era procuradora do Estado. E aí eu me encantei pelo direito, a aula dela era muito boa. Acabou que essa professora, eu encontrei com ela depois no curso de direito e fiquei feliz da vida, porque foi ela que me entregou o meu canudo no dia da formatura, coincidiu, e eu falei, e eu tive a oportunidade de falar com ela, olha, eu estou aqui, a senhora é a grande responsável por eu estar aqui, porque lá, quando eu fiz administração, ela me despertou o desejo de fazer direito. Então, foi nesse momento, né, uma conjuntura de fatores, né. Meus pais, na época, também passavam por alguns momentos de injustiça, um problema que eles tinham com o imóvel. Isso também é uma coisa que acendeu meu desejo pelo direito, mais essas aulas. E aí eu fui me encantando e desencantando com a administração. E aí parei tudo, parei um ano, tranquei a faculdade e fui estudar de novo para passar no vestibular de Direito, um ano depois. Entrei na faculdade muito cedo e acabei, entre aspas, perdendo um tempo para depois entrar no direito, mas as coisas acontecem da forma que tem que ser. Foi assim que eu entrei no direito. E a paixão por família? Da onde que veio? Pois A é. faculdade mesmo? Não, aí você vê, as duas coisas foram inusitadas. Tanto o ingresso na faculdade de direito foi assim, foi gradual, como o direito de família. Estranhamente, na faculdade eu tinha zero aptidão para direito de família. Zero interesse, zero aptidão. Realmente não era coisa que me interessava muito. E aí, depois que eu me formei, um ano antes de eu me formar,
eu trabalhava com meu pai e eu falei, bom, eu preciso estagiar. Se eu me formar sem estagiar, não vou ser contratado por ninguém. Aí eu fui contratado, trabalhei no escritório de advocacia, estagiei, depois fiquei lá no escritório que trabalhava com bancos, depois eu fui para um outro escritório muito bom aqui em Vitória, e depois de lá eu fui convidado para abrir um escritório, nosso primeiro cliente, até então zero direito de família na minha vida. Zero. E aí eu passei por um período trabalhando com busca e apreensão de veículos, né, ações bancárias, muito focado nisso, e depois fiquei 2 anos fazendo exclusivamente trabalhista. E aí eu fui convidado por um colega para abrir o escritório e ele já tinha conquistado o nosso primeiro cliente. Antes de abrir o escritório, na verdade, abriu o escritório para trabalhar com esse cliente, que era uma associação da Polícia Militar, e o contrato era para atender policiais militares exclusivamente em direito de família. E aí foi que eu comecei a trabalhar com direito de família sem ter uma experiência, tinha conhecimento teórico, mas prático naquele momento zero. E aí eu aprofundei meu conhecimento e nessa dinâmica de muitos e muitos atendimentos, aí eu me encantei pelo direito de família. Foi meio que a vida me conduziu para aquilo, né? Mas podia ser que eu também abominasse aquilo na hora que eu começasse a trabalhar, naquele volume que eu trabalhava ali na associação. Trabalhava não, meu escritório ainda tem contrato com a associação até hoje, 14 anos nós temos esse vínculo, né? Então, acabou que eu me encantei com isso, atendimentos 3 vezes por semana, já trabalhei em mais de 3 mil processos na área de família. Né? Nossa. E foi assim que eu E já puxando para a prática, como é atuar nessa área? Como é a rotina de um advogado da área de família, por exemplo? É muita pensão, não é pensão? Solta autor que não paga pensão? Como é que funciona na prática? Na prática, engraçado, no direito de família, quem é fora do direito de família, normalmente tem uma visão um pouco equivocada, que acha que quem trabalha no direito de família, uma vez que tem muitos colegas falando sobre isso. Ah, não, família não, é muito barraco. Né? Eles sempre falam, não, família não é muito barraco. E não é assim, não é que não tenha, mas não é com a constância que as pessoas imaginam, né? E a rotina do advogado de família, ela é uma rotina muito aproximada das demais áreas. Né? A diferença é que muitas vezes você tem, às vezes, tem umas ligações em alguns momentos, em alguns horários que não são os horários típicos, né? Porque às vezes os clientes passam por situações inusitadas, eles precisam de socorrer dos advogados, não chega a ser tanto como criminalista, mas sim, mas a rotina é basicamente essa. E como outras áreas não tem muita diferença, não vejo tanta diferença. Agora, em termos de demandas, complementando a sua pergunta, alimentos é sempre uma ação muito recorrente, né? Alimentos e divórcio, de um modo geral. E aí, a parte de alimentos ou se insere dentro de um contexto de divórcio, ou às vezes é de uma situação autônoma. E agora, nesse momento de pandemia, isso tem se agravado, as relações que já não eram muito firmes começaram a ser abaladas pelo excesso de compartilhamento de tempo, vamos dizer assim. E aí, engatilhando esse tipo de ação, a pandemia aumentou, mas quem ingressou com a ação foi a mãe ou foi o pai? Ou depende de caso a caso? Geralmente é a mãe quem pede pensão, né? Mas tem alguma exceção ou não? Não, realmente, as ações de alimentos, principalmente, normalmente as protagonistas são as mães, até porque existe uma cultura, né, da criança ficar sob os cuidados da mãe, né? Então, por conta disso, naturalmente, as demandas de pedido de alimentos, elas são demandas movidas pelas mães. Só que também existe um número muito grande de demandas de exoneração de alimentos, de revisão de alimentos, né? E esse é um volume, por exemplo, é uma demanda que eu tenho demais. Porque como eu falei, meu escritório ainda presta serviço para a Associação da Polícia Militar, o contingente da Polícia Militar, ele é predominantemente masculino, não exclusivamente. Então, o foco deles é muito exoneração de pensão e revisão dessas pensões. Então, assim, no que diz respeito às ações que envolvem alimentos, todos os tipos. São alimentos, revisão, exoneração, e tanto movido por mulheres como por homens. Mas o pedido de alimentos em si, normalmente a protagonista é a mulher.
Interessante, hein? E a pergunta que não quer calar. Quais são os benefícios de advogar na área do direito de família? E tem algum tipo de prejuízo, posso dizer assim? Alguma coisa negativa ou não? Não, veja bem, vamos lá. Falando do que é positivo, positivo eu Uhum. penso o seguinte, primeiro que a gente vive, principalmente agora, um ramo que ele está experimentando um crescimento, apesar de ser tradicionalíssimo, o direito de família ser muito tradicional, não é uma LGPD, não é direito digital, né? Algo inovador, ele é muito tradicional, mas ele vem experimentando muitas mudanças, né? Porque as relações familiares estão ficando cada vez mais complexas. Complexas. Na verdade, o ser humano é cada vez mais complexo, as relações, de modo geral, são mais complexas. Então, você tem aí uma complexidade cada vez mais alta, e isso gera cada vez mais conflitos. Então, e hoje é um ramo que vem, assim, que eu percebo que é com crescimento de demanda. A grande vantagem que eu vejo de trabalhar no direito de família, primeiro, eu acho que você estabelece uma relação de confiança muito grande com o seu cliente. O cliente, para atuar com você no direito de família, ele confia muito em você. E aí, quando ele confia em você, que você cuida normalmente das duas coisas que as pessoas mais prezam na vida, que é família e patrimônio, você acaba cuidando disso no direito de família, né? Você acaba abrindo portas para o cliente atuar no conjunto do seu escritório, até com outras demandas. Se você for, por exemplo, um escritório multisservice, né? Se você for especializado, talvez nem tanto, mas se for multisservice, você abre portas para você trabalhar para aquele cliente e outras demandas. Que se ele foi capaz de confiar em você para cuidar da relação de família dele e do patrimônio, tudo dali para frente fica muito mais simples, né? Outra grande vantagem que eu percebo no direito de família é que as demandas são, de um modo geral, em média, são mais rápidas do que dos outros processos. E é hoje um segmento no direito que ele é muito vocacionado à resolução pacífica dos conflitos. Porque existe um cuidado do Ministério Público, existe um cuidado do juiz com isso, existe um mecanismo de mediação, audiência de mediação. Então, hoje existe um aparato, apesar de ainda precário, mas comparado com as outras áreas, ele é mais vocacionado a resolver os problemas, os conflitos de uma maneira conciliada. Então, isso abrevia muito os processos. E para o advogado, você ter processos que duram mais rápido é muito melhor, não só do ponto de vista de satisfação, porque eu, por exemplo, sou um cara que eu gosto de ver o resultado do que eu estou fazendo, né? É muito agoniante você começar um processo que não acaba nunca. E também a gente não pode negar que do ponto de vista financeiro também, porque quanto mais tempo o processo fica na sua base, né, de processo, aquilo vai te gerando custo, e todo um desgaste. Enfim, esse para mim são os grandes pontos positivos. Um ponto que eu diria que é negativo, mas ele está muito mitigado com essa nova realidade que a gente está vivendo durante família, é exatamente um contraponto daquilo que eu acabei de falar que é positivo, que eu falei que é a questão de relação de confiança, que é você estar muito preso a uma questão de pessoalidade, né? Hoje você vê na advocacia uma preocupação, principalmente das grandes bancas, não só das grandes bancas, mas dos escritórios de um modo geral, de escalar as ações, né? De multiplicar ações. E no direito de família você tem menos desenvoltura, digamos, para isso, porque existe uma relação muito pessoal do advogado com o cliente. E isso sempre foi uma barreira, por exemplo, para você conseguir atrair clientes, prospectar clientes em outros estados, fora da sua área física de atuação. Mas com a situação da pandemia, com essa mudança de cultura, né, de aceitar o digital, aceitar mais as relações digitais, isso tem mudado consideravelmente. Então, eu diria que era um ponto negativo que assim está mitigando muito. E eu falo por experiência própria, porque eu tenho vários clientes de outros estados, né? Havia uma resistência, mas essa resistência tem diminuído muito, né? Outro ponto que eu diria que não digo negativo, mas mais sensível, é que o advogado realmente tem que ter um perfil diferenciado para atuar no direito de família. Tem que ter um perfil mais conciliador, ele tem que ser um advogado mais empático, porque o cliente precisa disso, precisa de empatia, precisa que você
não olhe para o problema dele exclusivamente como algo técnico-jurídico. Você precisa entender que aquele problema jurídico que foi trazido para você, ele tem um fundo emocional e ele tem um fundo de um problema de relacionamento com alguém, ou com um filho, ou com relacionamento com um ex-marido, ou com a ex-esposa, ex-companheiro, e isso traz um certo grau de complexidade e a necessidade do advogado ter essa percepção, esse cuidado, né? Não que aqueles advogados que gostam de um trato mais frio, vamos dizer assim, que tem aquele perfil mais do tributarista, que não faz audiência, que não gosta de muito papo com o cliente, é mais aquele pai bola, aquele cara mais executor, não é um ramo para ele, entendeu? E quando eu digo isso, não é com tom de crítica, muito pelo contrário, perfis e perfis, né? Você se adequa àquilo que é bom para você, para o seu perfil, não tem certo nem errado. Eu fiz um cursinho de conciliação e mediação e a gente fez estágio no Sejusc, aqui em Guaratinguetá. Uhum. E a maior parte das audiências eram de família. Daí eu pergunto para o senhor, a audiência de família no Sejusc tem resultado positivo ou mais ou menos? Porque tem uns pais que preferem juiz, né? Que o juiz decida a causa, entre aspas. Uhum. Como funciona aí na prática do senhor de advogado dia a dia? Entendi. E é interessante você até me perguntar isso, porque outro dia eu fiz um post sobre isso. Eu fiz até uma enquete nos meus stories sobre isso, que eu estava indo fazer uma audiência de mediação e eu expressei o quanto eu tenho um certo, vamos dizer assim, para ser mais polido, uma certa resistência às audiências de mediação. Cara, eu vou te fazer, vou ser sincero, eu não gosto muito, mas eu não gosto não pelo propósito, acho que o propósito é muito louvável, né? Mas talvez seja pela dinâmica que existe aqui. Eu não percebo, pelo menos das que eu participei, aqui no Estado do Espírito Santo, talvez uma metodologia muito eficaz, entendeu? Eu acho que ela fica muito no campo do bate-papo, da lavagem de roupa suja aqui, e às vezes eu acho que é pouco eficiente. Não que eu seja totalmente contra a mediação, mas eu percebo que às vezes a forma como ela é feita, ou às vezes até pode ser alguma deficiência dos profissionais que fazem, ou enfim. Eu não vejo aqui, pelo menos no Estado do Espírito Santo, eu não consegui ver muito resultado. Eu particularmente, prefiro a dinâmica da conciliação, né? Porque o mediador, você sabe que o mediador ele não pode propor soluções, né? Ele tem que deixar as partes interagirem. Isso é muito legal, mas eu percebo, mas muitas vezes as partes elas precisam de alguém que dê um empurrão, dê né? E não querendo ou não, o brasileiro ele existe, ele tem um certo temor e uma reverência pela figura do magistrado, né? E eu vejo que nas audiências de conciliação com a presença do magistrado, a coisa flui mais, porque às vezes o juiz vai dar aquela pequena insight, assim, ou daquela pequena dica, assim, então, isso que você está querendo, talvez você não consiga, aí pronto. Aí, né? Eu não sei aí, mas aqui às vezes o juiz faz isso, não chega a ser totalmente direto, mas nas entrelinhas ele deixa a entender que, olha, isso que você está querendo eu não vou te dar, então faça um acordo, né? Então, tem esse apelo que ajuda, né? Então, eu tenho um pouco de resistência aí das mediações. Outro dia eu até falei, participo de um grupo de advogados familiaristas que tem de todo o Brasil e um instituto que nasceu aqui no Espírito Santo, que chama de Instituto Familiarista. Nós estamos até num processo de regularização, formalização. E aí a gente debateu um pouco isso lá, o pessoal é muito a favor, né? Ainda falei com eles, olha, eu ainda preciso abrir um pouco meu coração sobre essa questão da mediação. Eu sei que ainda estou um pouco retrógrado nisso, estou trabalhando isso na minha cabeça. O senhor gosta de um barraco, né? O senhor gosta de... Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Não, mas é muito pelo contrário. Eu sou extremamente conciliador, eu sou aquele cara que não gosto quando chega numa audiência de conciliação. Tem muitos colegas, principalmente os colegas que não são da área, que às vezes atuam mais em outros campos que são mais litigantes, vamos dizer assim, já querem começar a discutir mérito, e é uma coisa que eu sempre falo, doutor,
aqui a gente não vai discutir mérito. Se a gente começar a discutir mérito, não tem acordo. Vamos esquecer esse assunto de mérito. Vamos conversar sobre o acordo. Então, eu sou muito a favor do acordo. A coisa que eu sempre falo para os meus clientes, falo, olha, não existe ninguém melhor do que para decidir a sua própria vida do que você mesmo. Quando você não faz um acordo, né, o que você faz? Você coloca a decisão da sua vida na mão de um terceiro. Esse terceiro ele pode ser o mais qualificado possível, que no caso do juiz, pode ser, pode até não ser, porque tem bons juízes, juízes ruins, assim como tem bons advogados, advogados ruins, mas você coloca a decisão da sua vida na mão de um terceiro. E esse terceiro, por melhor que ele seja, ele nunca vai decidir tão bem quanto você. Então você tem a grande chance dele decidir algo que seja, que desagrade você, ou que desagrade a parte contrária, ou até que desagrade os dois. Então, a melhor coisa que você pode fazer é um acordo. Então, eu sou muito a favor do acordo. A única resistência que eu tenho, que eu te falei, não é com a busca da solução pacífica do conflito, é que a dinâmica da mediação, às vezes, eu acho que não é tão eficaz. É isso, mas eu sou muito a favor da mediação, da busca consensual. Não, excelente. E agora, voltando ou indo adiante, referente à área de família. Como a gente especializa nessa área? Faz uma pós, faz um cursinho, porque tem pessoas que já saem da faculdade e já querem atuar nessa área. É o correto fazer ou melhor esperar um pouquinho, avaliar o mercado? Como é que funciona isso? Entendi. Olha, eu acho o seguinte, quando você se propõe a se especializar numa área, você tem esses dois caminhos que você falou. Você pode fazer uma pós e um curso mais de viés prático, de enfoque prático, que hoje, graças a Deus, isso tem com muito mais frequência. Quando eu me formei, não existia, né? Você o caminho era fazer uma pós-graduação, né? Eu, particularmente, não sou contrário à pós-graduação. Eu acho que todo advogado ele deve se aprofundar tecnicamente, né? Deve se aprofundar e o conhecimento teórico ele é muito importante para embasar a sua prática. Mas eu penso que, talvez para começar até com um termômetro, né, se o advogado vai realmente evoluir naquela área, se realmente é algo que é do desejo dele, talvez fazer um curso que tenha um enfoque mais prático, que ele já possa colocar em prática, se animar com aquilo que está fazendo, começar a ter resultado. Porque, querendo ou não, por mais paciente que a gente seja, quando a gente faz alguma coisa, a gente quer ver o resultado. Quer. E quando você tem só teoria, não que a teoria seja pouco, mas eu costumo dizer o seguinte, a advocacia é uma coisa, direito é outra. A advocacia vai muito além do direito. Advogar, para você advogar, você tem que construir essa advocacia com base em alguns tipos de conhecimento, e o conhecimento sobre o direito é uma das espécies de conhecimento para você construir a sua advocacia, esse negócio chamado advocacia. Então, quando você você fica 5 anos estudando teoria, e depois você sai dessa teoria, você já vai estudar mais teoria, vai te faltar conhecimento básico para você construir outros pilares para a sua advocacia. Então, por isso, assim, tentando resumir a minha resposta, que já se alongou um pouco, eu sou mais a favor de fazer um curso de natureza prática, para que ele já possa começar a construir a advocacia dele, e começar a poder ver resultados, alguns resultados, e aí, em seguida, ele partir o advogado ou a advogada já partir para o aprofundamento numa pós-graduação. Mas se ele faz um curso prático, ele já tem um conhecimento teórico que o curso prático vai trazer e um conhecimento prático para colocar aquilo para funcionar, entendeu? 2 em 1, né? Sim, exatamente. Aí depois, realmente, estou trabalhando, estou conseguindo colocar em prática, estou ganhando experiência, estou tendo rentabilidade, está funcionando, é isso. Cheguei à conclusão que realmente é isso que eu amo, é isso que eu quero seguir, parte para o pós. Aí você vai aprofundar mais o seu conhecimento teórico até onde você achar que deve. Perfeito. E agora falando da vida do senhor como advogado, qual o tipo de ação que o senhor mais pega em direito de família? Fora a pensão alimentícia, hein? Fora a pensão alimentícia. Olha, o campeão é o divórcio, né? O divórcio é a ação mais recorrente, vamos dizer assim, tirando alimentos. Até porque alimentos, eles muitas vezes se inserem dentro do contexto do divórcio.
Então, o divórcio e envolvendo partilha de bens. Envolvendo a partilha de bens. Essa é, eu acho que é a principal ação aí dentro do direito de família, até porque, como eu falei, o divórcio, ele é um imã, né? Ele comporta todas as ações. Você tem alimentos, pode ser separado ou pode ser dentro do divórcio. Guarda, pode ser autônomo ou pode ser dentro do divórcio. Regulamentação de convivência, autônomo ou dentro do divórcio. Partilha dentro do divórcio. Então, ele acaba concentrando tudo numa coisa só. Então, essa é a principal ação. Entrando dentro do divórcio, essa é uma dúvida que eu me vi à cabeça agora. Uhum. Nós temos os alimentos para o filho e para o cônjuge. É isso mesmo? Com fé e Sim, produção. é isso mesmo, é isso mesmo. E como que o cônjuge pede uma pensão? É a mesma coisa do filho? Tem que provar? Como é que funciona na prática isso? Ó, a diferença básica é o seguinte: o filho, enquanto ele é menor de idade, ele não precisa provar nada. Existe uma presunção de que ele precisa dos alimentos. Então, ele não precisa provar que precisa de pensão, basta requerer. O que ele vai exercitar a prova dele é do quanto ele precisa. Então, o ideal é que o filho, quando peça alimentos, o advogado se debruça, aí, vamos dizer, na produção da prova do quanto ele precisa e o quanto o pai, vou falar o pai porque é o mais recorrente, né? O pai ou a mãe, né? Vai pagar de pensão. Agora, quando se trata do cônjuge, aí a situação se inverte porque ele realmente tem um ônus da prova. Ele tem que provar que realmente ele precisa da pensão, né? Ou porque está muito tempo fora do mercado de trabalho, ou porque tem uma renda irrisória, ou porque tem até uma incapacidade de trabalhar, não tem uma formação, enfim. Mas a grande diferença a primeira diferença é essa, que o cônjuge, ele tem esse ônus de provar. A segunda diferença é que hoje os tribunais entendem já de forma pacífica que o cônjuge, ele tem direito a uma pensão, mas essa pensão não é por tempo ilimitado. Ela é por um tempo suficiente para que ele possa se reinserir no mercado de trabalho. E aí aí você pode me perguntar, mas qual tempo é esse? E aí você cai no campo da subjetividade, cada juiz vai analisar caso a caso. Se um cônjuge já tem uma formação e está só fora do mercado de trabalho, é um tempo X. Se ele sequer tem uma formação, é um tempo Y. Se você vive, por exemplo, um tempo de pandemia, como a gente está vivendo, com alto índice de desemprego, é um outro tempo. Mas acho que as duas principais diferenças são essas, né? O ônus da prova e o fato de ser por um tempo limitado. Perfeito. E referente à pensão do filho, por exemplo, já puxando a dúvida de sua pensão. Um filho que nunca viu o pai, por mais ou menos uns 14, 15 anos, de repente ele fala, nossa, meu pai trabalha, vou pedir pensão para ele. Sim. É possível que nos conceda ou não? Depende do caso concreto realmente. Não, consegue. Se ele for menor de idade, ou se for até maior de idade, estiver fazendo faculdade, fazendo curso técnico, enfim. Se houver a necessidade, o juiz vislumbrar que aquele filho tem a necessidade de receber, ou porque é menor, ou porque está num processo de criação de capacidade para trabalhar, vamos dizer assim, ele vai ter direito ainda que ele esteja afastado do pai fisicamente e emocionalmente também, não tenha mais contato com o pai. Isso não vai ter relevância para efeito de pedir a pensão, não. Entendi. Então, mas tem alguns casos que o juiz nega esse pedido ou é bem raro? Eu, sinceramente, nunca vi um caso como esse, nunca vi. Assim, o juiz negar a pensão para o filho em função desse distanciamento, nunca vi, para ser sincero. E penso que para fazer isso ele não teria fundamento legal, né? A gente sabe que quando o juiz quer, ele tem a criatividade muito boa para fundamentar, mas nesse caso teria que ter digamos que teria que ter uma desenvoltura fora dos padrões para fundamentar algo nesse sentido. E agora, já pegando essa pegada de pandemia e de pensão, como senhor advogado, consegue captar clientes nessa área? É boca a boca, rede social, é mandando e-mail? Como funciona essa captação de clientela? Entendi. Bom, veja bem, essa captação, na verdade, é uma palavra que a gente utiliza, mas
Se a gente usar o termo captação, às vezes para a OAB é proibido captar clientes, né? Eles falam, a gente tem que falar em prospectar clientes. Para mim, não tem muita diferença, né? O que muda é a abordagem, não o nome que você dá para isso, né? Mas as formas de você atrair clientes, prospectar clientes, captar clientes, existem diversas. Hoje, no cenário que a gente vive, né, o meio digital, para mim, se tornou a principal forma. Quando eu me formei, a única maneira de você prospectar clientes era networking, né? Você falou, boca a boca, contato, rede de contatos. E aí a gente vivia uma grande dificuldade, que era o seguinte: o jovem advogado, ele tinha muita dificuldade. Por quê? Porque é jovem, então tem uma rede de contatos naturalmente menor, você não pode, dificilmente, ou pouco provável que um jovem de 20 e poucos anos vai ter o mesmo nível de rede de contatos que um advogado de 40, 45, né? E também pelo tempo de advocacia. Então era um ponto contra. Hoje, com as redes sociais, esse desequilíbrio que havia entre o jovem advogado e o advogado mais experiente, ele caiu muito, porque a rede social, os meios, não digo só a rede social, mas os meios digitais se tornaram uma grande forma de prospecção de clientes, pelo que a gente chama de marketing de conteúdo, né? Hoje o advogado, ele tem condições de atrair o cliente, ele não pode, veja bem, ele não pode buscar o cliente de uma maneira muito agressiva, né? Porque o código de ética proíbe. É o que a gente chama de outbound marketing, é o que fazem as grandes lojas, por exemplo. Você passa na porta de uma loja, o cara chega lá, pega você pelo braço quase, não, vem cá, vem cá. O advogado, ele não pode fazer isso, né? Até por uma questão de preservação da autoimagem, mas também por proibição do código de ética. Mas você produzir um conteúdo bem feito, que informa o seu cliente ou potencial cliente, e que esse cliente veja o seu conteúdo e se interesse pelo seu trabalho, isso é totalmente permitido. Então, e não tem nada melhor hoje para você divulgar o seu conhecimento, o seu conteúdo, informar as pessoas, do que nos meios digitais. Seja por blog, seja pelas redes sociais, sites especializados. Então, eu vejo que hoje a melhor forma de prospectar clientes realmente é pelo meio digital. Óbvio que você não pode desprezar o network, o boca a boca, até porque esse cliente que vem pelo seu network, que vem pelo boca a boca, ele é o cliente que chega mais maduro para te contratar. Por quê? Porque ele veio com referência, ele já te conhece, ele já veio com já criando com você um certo laço de confiança, porque ele teve uma indicação, né? Então é um cliente até um pouco diferenciado, mas os meios digitais, para mim, são os melhores hoje para você prospectar clientes. Excelente. E agora uma dúvida peculiar. O senhor é pai, tem família, logicamente, é casado. Como é a vida de um advogado de família que trabalha nessa área? É bem turbulenta, é bem calma, tem ligação toda hora, final de semana, ou consegue passar um tempinho com a família? Não, é interessante essa sua pergunta, muito interessante, porque as pessoas imaginam que a gente tem uma vida mais ou menos paralela como a do advogado criminalista, né? Aquelas ligações maravilhosas. Não, veja bem, acontece, mas não é com tanta frequência como as pessoas imaginam. A gente consegue levar uma vida tranquila. E outro dia, até numa live, teve uma jovem advogada que me perguntou, doutor, como é que a gente faz para evitar aqueles clientes inconvenientes, né? Como é que a gente faz para... Ela usou uma expressão que eu não me lembro agora, se foi treinar ou... Enfim, meio que doutrinar o cliente. Eu falei, olha, exatamente isso, educando o seu cliente. Você tem que educar o seu cliente de que você é uma pessoa como outra qualquer, que você tem uma vida privada que precisa ser preservada e que ele não pode te ligar de qualquer forma, de maneira... Nem para os meus amigos eu ligo num horário inoportuno. Se eu acho que aquele horário é inadequado, eu não vou ligar para ele. Por que você vai ligar para o seu advogado? Se não for algo de fato urgente, né? Então, inclusive até o WhatsApp, que é para mim a melhor e a pior coisa que inventaram nos últimos tempos, porque ele é um inferno na sua vida, mas ao mesmo tempo ele resolve
coisas maravilhosas, serve para isso. Se o seu cliente for algo muito, muito urgente, a gente manda uma mensagem. Cara, o doutor Luiz, eu estou precisando desesperadamente falar contigo que aconteceu isso e isso. Você vai ligar de volta. Então, é uma vida assim, tranquila, não tem. Eu, particular, posso falar por mim, tá? Eu não tenho estresse com isso. Existem ligações fora de hora, mas isso tem mudado com o tempo. Eu percebo até que tem muitos clientes que chegam ao ponto de me mandar mensagem perguntando se ele pode me ligar e que horas ele pode me ligar. Olha só que mudança de comportamento. Mas isso passa também por um processo de educar o cliente. Eu, por exemplo, se o cliente me ligar 8, 9 horas da noite, eu não atendo. Eu posso estar fazendo nada. Mas é uma forma que eu tenho de educar o cliente. Que se eu atendo a primeira, eu atendo a segunda, ele vai achar que é normal. Ele pode me ligar a qualquer hora. Ele pode me ligar no sábado, no domingo. Eu não atendo. Se ele me mandar uma mensagem falando, nossa, preciso muito, estou com urgência, sem problema. Né? Eu vou ligar de volta. Mas se eu perceber que não é nada urgente, eu posso até estar tranquilo fazendo nada, mas eu evito de atender exatamente para não criar esse precedente. E aí você vai, com o tempo, educando o seu cliente com relação a isso, para ele entender que ele precisa ter certos limites. Então, resumindo, eu não tenho tanto problemas com isso, não. Já tive mais. Uma coisa é fato. Lidar com cliente chato é meio complicado, mas dá certo. E como lidar com aquela mãe que priva o pai de ver o filho? Liga para o advogado, chama a polícia, faz um barraco no Face. Como é que funciona a situação? Pois é, isso é uma coisa que acontece com uma certa frequência. E aí, cabe ao advogado fazer algo que eu até comentei outro dia com outro colega. A gente tem que, o advogado, principalmente, não só advogado de família, acho que qualquer advogado, na verdade, a gente tem que se policiar a dizer para o nosso cliente o que precisa ser dito, não o que ele quer ouvir. Né? Isso é uma coisa que a gente faz muito, principalmente no início da carreira. E eu falo por mim, que eu fiz isso muito, às vezes, quando você está no início, você fica com medo de perder o cliente. Né? Você fica com medo de contrariar os desejos do cliente, porque você fica muito refém, você tem poucos clientes, você tem pouca receita. É normal. Né? É normal você ficar com esse medo no início. Você está num processo de criação de identidade dentro da advocacia, você querendo crescer, você fica com medo de perder o cliente. Mas eu acho muito importante que o advogado perca esse medo o mais rápido possível, porque isso vai ajudar, inclusive, na criação de autoridade dele e vai ajudar no posicionamento dele e dizer para o cliente o que precisa ser dito e não o que ele quer ouvir. Então, assim, acontece, mas se meu cliente ligar, falar para mim, olha, eu fiz isso, eu falei, não faça. Não faça porque você está errado. Você não pode privar o pai. Já tem clientes que ligam para mim, o pai quer vir pegar, não pagou a pensão, atrasou a pensão e quer pegar o filho para passear. Eu falo, olha, você precisa entender o seguinte, está errado o pai não pagar a pensão? Está muito errado. Agora, pensão não é ingresso para ver filho. Seu filho não é uma atração circense que o pai precisa pagar para pegar. Ele tem que pagar porque ele tem que pagar, que é a obrigação básica de qualquer pai. O mínimo que ele tem que fazer é pagar a pensão. Isso aí é uma obrigação mínima. Ele tem obrigação e existem os meios legais para te resolver isso. Agora, privar o pai de ver a criança porque ele não está pagando a pensão, você não pode. Até porque isso é um ato de alienação parental. Se você, além de atrapalhar o seu filho, atrapalhar a relação do seu filho com o pai, você pode sofrer prejuízo por conta disso. Né? Então acontece, mas, como eu falei, cabe ao advogado dizer para o cliente o que precisa ser dito e não dizer aquilo que ele quer ouvir. Mesmo que você perca o cliente, tá? Porque eu já perdi vários clientes assim. O cliente chegar para mim, eu quero fazer isso. Eu falei, não, isso não vai dar certo. Não, isso você não tem direito. Então não faço. Eu vou dar um exemplo bem próximo, bem recente. Semana passada um cliente me procurou falando que estava com um contra-cheque totalmente ocupado de empréstimos. Estava com muitos empréstimos. Falou, doutor, eu quero pagar a pensão para minha mulher. Eu falei, você está se divorciando? Ele, não estou não, só quero pagar uma pensão para ela. Eu falei, como assim você quer pagar a pensão para a mulher e mora com ela? Eu já sabia o que ele queria. Né? Ele, não, porque o meu contra-cheque está lotado, eu preciso pagar uma pensão para poder liberar o meu contra-cheque, porque aí o dinheiro vai para ela e eu pego esse dinheiro de volta. Né? Eu falei, entendi. Mas você já entendeu os riscos? Você sabe dos riscos que você está correndo fazendo isso? Sei. Não, você não sabe, eu vou te explicar. É isso. Então, mas tem vários colegas que fazem, eu quero que o senhor faça para mim. Eu falei, eu não faço.
Ah, não, mas não dá para fazer? Dá para fazer, só que eu não vou fazer isso. Eu não vou, isso é uma fraude, eu não vou praticar uma fraude. Uma coisa é você vir aqui, caso você tivesse mentido para mim, falado que você está se divorciando, eu fazer isso para você sem saber. Agora, você acabou de me falar que você quer fazer uma fraude, eu não vou fazer, né? Então, você, infelizmente, você vai ter que procurar outro profissional para fazer isso para você. Mas acontece. Ficou bravo, senhor, né? Não, fiquei um pouco indignado porque ele quis insistir um pouco nisso, né? E eu ainda expliquei, mas eu assim, expliquei que eu sou muito cuidadoso, assim, para eu chegar ao ponto de fazer uma grosseria com alguém, é um negócio tão fora do comum, a pessoa tem que tirar bastante do sério, sabe? Mas aí eu expliquei para ele, falou, olha, você está colocando a sua família em risco, se você morrer, a sua esposa, pela legislação do Instituto de Previdência que rege a sua profissão, ela vai receber o quanto você pagar de pensão. Se você botar 20, 30% para pagar para ela e amanhã você for atropelado, ela não vai receber sua aposentadoria, sua pensão por morte integral. Olha o risco que você está correndo. Mas, enfim, espero que ele tenha colocado a mão na consciência. Doutor, já entrando nesse lance de pensão também, Aham. eu vi um vídeo, acho que foi ontem ou hoje, do Leonardo falando sobre isso. Ele disse que duas coisas no Brasil da cadeia: não pagar pensão e tráfico de drogas. É Aham. verdade que não pagar pensão da cadeia? Da cadeia, assim, os devedores de pensão que não me escutem agora. Da cadeia, mas durante a pandemia não está dando, não. Inclusive aqui no estado do Espírito Santo, eu não sei como é que está a tramitação desse processo, mas até pouco tempo atrás a Defensoria tinha entrado com o habeas corpus coletivo e tinha conseguido uma ordem judicial com um efeito para o estado inteiro para que os devedores de pensão não fossem presos em regime fechado, né? Então, o doutor Zé Eduardo, assim, tráfico de drogas, mas enfim, mas dá cadeia. Realmente a pensão alimentícia dá cadeia. Às vezes, dá para prender o sujeito dá um pouco mais trabalho do que a gente gostaria, né? E, infelizmente, a letargia do Poder Judiciário, às vezes, contribui muito para que as pensões alimentícias reiteradamente atrasam. Às vezes você entra com pedido de prisão, vai executar uns alimentos, e que demora meses para poder o cara ser preso. Então, quando ele é preso, ele já está devendo um ano de pensão, né? Então, é complicado, mas o fato é que realmente dever pensão alimentícia dá cadeia, sim. E como ele está com aquele pai ou com aquela mãe que não paga pensão e fica ostentando na rede social? O senhor começa a printar essas fotos, mostra para o juiz. O que tem que fazer Sim, diante disso? sim, isso é extremamente corriqueiro, né? Hoje em dia, a rede social é uma forma muito interessante, digamos assim, de provar, pelo menos tentar demonstrar qual é a capacidade financeira da pessoa ou aquilo que ela ostenta, né? Ou aquilo que ela diz ter ser a capacidade financeira dela, né? A gente sabe que muitas redes sociais são irreais, a pessoa mostra o que ela não vive, mas o fato é que os devedores de pensão alimentícia eles sofrem muito com isso. Alguns já estão mais espertos e são mais discretos, mas outros não. Eu já tive casos, inclusive, de um caso bem específico de um devedor de pensão alimentícia que a gente printou assim, foto de navio, passeios, ele indo no cruzeiro, passeando e tomando uísque e tudo mais, e não pagava pensão alimentícia. Então, isso aí é a primeira coisa que se faz é olhar a rede social. Lógico que existem outros mecanismos aí para a gente tentar buscar e demonstrar qual é a capacidade financeira do pai, mas a rede social é aquele que é mais prático, mais rápido, é aquele primeiro que você vai olhar. Inclusive, Uhum. foi bom você fazendo pegando o gancho da sua pergunta, inclusive isso pode ser utilizado de maneira inversa, né? Como assim? Existem filhos que não querem largar a pensão alimentícia, né? Não querem. E aí, às vezes, quando o pai fala, não, meu filho, você já está com uma certa idade, quero parar de pagar. Ah, não, mas eu estou estudando, então eu não trabalho. Aí você vai na rede social dele, trabalhando em tal lugar. Ou às vezes aquele filho ou filha já tem uma união estável, já casou e o pai não sabe. Mas você vai lá na rede social, está lá, casado com um fulano de tal. Isso tudo serve de prova, né? Já, digamos assim, já exonerei algumas pensões alimentícias utilizando a rede social
fazendo essa prova inversa, né, do filho que diz que precisava da pensão e a rede social dele mostrava o contrário, que ele já tinha uma união estável, que já tinha um trabalho. Já entrando nesse tema também, no Big Brother tinha o Fiuk. Diz que o pai dele pagava uma pensão de 10 mil, reduziu para 5. Ele não tem idade e nem precisa de pensão. Será que era pensão realmente ou era um mero... É meio estranho. Meio estranho. Veja bem, ele é o cara que tem plena, aparentemente, a gente nunca conhece a fundo as pessoas, né? Até porque né, no Big Brother a gente pode perceber aliás, esse Big Brother foi bem interessante. Eu tinha anos e anos que eu não acompanhava, minha esposa começou a acompanhar, aí eu dava aquelas passadinhas na sala, vi qual era o assunto e foi me pegando, né? Mas assim, que a gente às vezes não conhece a fundo as pessoas, né? Depois descobriu que ele tinha, acho que, problema de depressão e tudo mais. Então, assim, aparentemente, né? Ele não é uma pessoa, ele é uma pessoa que tem plena capacidade de trabalho. Não haveria razão para que o pai pagasse essa pensão, né? Não vejo muita razão para isso. Veja bem, falando isso com base, supondo que ele tenha plena capacidade financeira de trabalho que a gente não sabe totalmente, né? Então, não vejo muita razão. E também, o que às vezes acontece? Também não estou dizendo que é o caso do Fábio Júnior, porque, pelo amor de Deus, também não conheço o caso, não posso dizer. É só aproveitando o gancho. Tem pais que estendem o pagamento da pensão alimentícia para o filho, às vezes para ter algum benefício de natureza tributária, entendeu? Para continuar com algum dependente na declaração de imposto de renda. Acho que não vale muito a pena, mas alguns mantêm. E outros por comodidade. Eu já tive casos de pai pagar pensão alimentícia para o filho de 40 anos de idade. Uau. Vai pagando e deixa. Tem pai que deixa. Cara, ele se acostuma tanto, é raridade, mas se acostuma tanto com aquele dinheiro que ele nem conta mais, que ele vai deixando. Aí até que um belo dia ele fala, é mesmo, né? Eu pago pensão, vou tirar. E como lidar com aqueles casos, né, ainda mais a pandemia, de pais que não teriam como pagar a pensão? Por exemplo, função de pedreiro, um exemplo. O pai tinha trabalho todo mês, chegou uma época que não pôde sair de casa mais. O que acontece? Conversa com a genitora da criança e fala, explica como funciona isso. Veja bem, na prática, o fato do pai, voltando a dizer que a gente está falando em pai porque é uma questão mais comum na nossa cultura, né? Quando a gente fala pai, que quem estiver assistindo, que entenda que a gente não está dizendo que é só o pai que paga, só o pai que... Enfim, mas é por uma questão cultural, fica mais fácil a referência. O pai, ele tem que pagar a pensão para o filho, ainda que ele esteja desempregado, né? O desemprego não é razão para que o pai deixe de pagar a pensão. Inclusive, eu já ouvi em audiências o juiz falar assim, olha, você está desempregado? Vai capinar um terreno. O que você vai fazer, eu não sei. Agora, o seu filho não pode deixar de comer. Ele não pediu para vir ao mundo. Então, você arranja um jeito que você vai vender água no sinal, você vai capinar um terreno, faz qualquer coisa, mas a pensão você tem que pagar. É lógico que isso tem que ser dimensionado, a pensão ela tem que ser dimensionada para a realidade que o pai está vivendo, né? E aí, num momento de eventual inadimplência, né? E aí, voltando ao assunto da prisão, né, o juiz também tem que analisar a circunstância para saber se aquela determinação de prisão não é algo muito excessivo de acordo com a realidade que o pai está vivendo. Então, eu acho que o primeiro passo é realmente o que você falou, é buscar a mãe, buscar um acordo, falar, olha, eu estou vivendo essa e essa e essa situação, ser transparente e tentar chegar a um consenso e criar uma nova realidade de pensão alimentícia que se adequa àquilo que eles estão vivendo, né? Mas, infelizmente, isso acontece na menor parte das vezes. Eu não sei se é por orgulho, o que é, mas eu vejo que muitos pais, quando passam por dificuldades, ao invés de procurarem a mãe e relatarem o que estão vivendo, e tentarem juntos chegar a uma situação que fique razoável para o filho, ou o melhor possível dentro daquele cenário, eles não fazem. Às vezes deixam virar uma bola de neve, param de pagar, e aí dá no que dá, que a gente falou da prisão. Então, o primeiro passo é realmente buscar um acordo. E se não houver um acordo, buscar o judiciário para rever a pensão e mostrar que a realidade que ele vive hoje não é a mesma realidade que ele vivia quando foi fixada a pensão alimentícia. Doutor, agora tem uma pergunta.
Uhum. Confesso para o senhor que eu não sabia a resposta também. Eu acho que o Zé do Coelho falou uma coisa. A prisão do Doutor Zé devedor de Billy. alimentos é um método Aham. arcaico e não resolve. Precisamos implementar a palmatória urgentemente. O Zé Billy é sensacional. Ele é o melhor. Ele é um grande colega aqui de Vitória. Eu estava falando do Instituto Familiarista. Ele é o cara que é o protagonista lá do nosso grupo do Instituto. Então, o cara é genial. E é o que ele falou: a palmatória é urgentemente. Genial. Espero que resolva na prática. Tem que resolver, alguma coisa tem que resolver. Doutor, agora uma pergunta um pouco diferente. Eu nunca ouvi falar desse termo, mas o André, que fez o roteiro, sabe. Ele colocou assim, o meu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. O que seria esse termo, foi comprar cigarro? Eu não soube muito bem. Ele falou assim, é para os pais que falam isso e nunca mais aparecem. O que um filho faz nessa situação? Ele tenta procurar o pai ou espera o pai voltar com o cigarro na mão? É difícil, né? Essa é uma expressão que se usa, né? Muito quando os pais abandonam os filhos, né? Infelizmente, Uhum. isso ainda é muito, muito corriqueiro, né? Infelizmente, que a gente vive num país com essa cultura em que os pais, boa parte dos pais, não todos, graças a Deus, e isso tem mudado muito positivamente, mas ainda tem muitos pais que não fazem questão de criar laços com os filhos, e não só não criar laços, como não estão nem aí para os filhos, né? E aí, antigamente se falava muito isso, o cara falou que ia comprar cigarro, foi embora e nunca apareceu, né? Tem muitas histórias. Aí utiliza essa expressão para dizer aquele pai que abandonou o filho. Essa questão de procurar ou não procurar é uma situação muito particular, né? De uma questão muito sentimental de cada um. Eu acho eu vou tentar responder por mim, assim, se eu vivesse uma situação como essa, mas eu não vivi, então é difícil de pensar, assim, como seria. Mas eu acho que a gente tem que amar e dar carinho para quem retribui, né? Se você não é amado, a pessoa não te dá carinho, eu não vejo por que você se preocupar em buscar alguém, até porque a paternidade, ela não é sanguínea. Pai, aquela velha expressão pai é quem cria, eu acho que não tem frase tão simples e tão real quanto essa. Pai é quem cria. Pai é quem dá amor, pai é quem dá carinho, pai é quem dá cuidado. E aí um pai que abandona o filho, vai embora e não volta, ele não é pai, ele é genitor. Né? A gente fala, ele é genitor. Ele é biologicamente o responsável pela criação, pelo nascimento daquele ser, mas pai de verdade ele não é. Então, eu particularmente se eu vivesse uma situação como essa, acho que não me preocuparia. Talvez me preocupasse em tentar saber o que aconteceu, mas talvez não me preocupasse em me aproximar, porque quem não me quer, por que eu vou me aproximar de quem não me quer, né? Filosofando, quarta-feira, hein? Você tinha E que ter agora uma papo de perguntinha, sexta, pai. né? Já tomava um vinho, né? Tinha papo de sexta-feira. Já põe a camisa regada, tudo mais. É. E agora, para descontrair, qual Aham. seria o hobby do senhor? É jogar um futebol, é beber cerveja, é ver futebol também, ver tênis? O que o senhor gosta de Aham. fazer? Entendi. Olha, vou te contar de trás para frente. O meu hobby atual de pandemia é trabalhar e estudar. Trabalhar e estudar, trabalhar e estudar. Mas, em tempos normais, vamos dizer assim, porque não tem jeito, a pandemia mudou a rotina de muita gente, a minha mudou muito, até porque eu faço questão de tomar o máximo de cuidado possível para me preservar, preservar minha família. Então, eu realmente decidi, né, não estou aqui criticando quem toma outras atitudes, porque cada um sabe de si, mas não quero entrar nesse mérito, mas o fato é que eu decidi por realmente fazer restrições. Então, antes da pandemia, o meu hobby era academia e, e correr, correr. Durante muito tempo, meu hobby foi jogar bola, porque eu sempre amei jogar futebol, né? Muito, a vida inteira. Eu joguei em time aqui do Espírito Santo, né? Joguei futebol de salão, joguei futebol de campo. Até o dia que eu rompi o joelho, rompi o ligamento Nossa. cruzado, jogando pelada, e aí eu comecei, aí voltei, eu fiquei doido para voltar a jogar bola, voltei.
E aí aconteceu que minha filha mais nova nasceu há 2 anos e meio atrás, né? Ou seja, 1 ano e meio, 1 ano e pouco, 1 ano e 2 meses antes da pandemia, ela nasceu e aconteceu aquilo que eu já imaginava que ia acontecer, que é eu perder a vontade de sair de casa, de ficar 2 horas fora de casa jogando bola. Foi o que aconteceu com a minha primeira. A minha primeira, eu sempre fui viciado em jogar bola, mas a mais velha, quando nasceu, eu fiquei quase 1 ano e meio, 2 sem jogar bola. Porque eu não conseguia. Eu saía de casa e ia jogar bola, eu falava, não, eu vou ficar correndo aqui com um monte de homem suado, minha filha está lá em casa, eu vou ficar com a minha filha. E aí, aconteceu isso na segunda. Mas meu hobby sempre foi jogar bola e depois eu transportei isso para corrida e para academia. E pretendo voltar em breve, se Deus quiser. E na academia, se eu descontar a raiva de um pai que não paga pensão na esteira, ou o senhor é bem tranquilo assim? Não leva trabalho para casa? Pois é, com o passar do tempo, eu consegui desenvolver essa questão de não levar para casa, na minha cabeça, esses problemas dos clientes. O que eu levo de trabalho para casa, vamos dizer assim, minha cabeça que fica? As coisas que eu quero fazer, que eu quero implementar. Né? No momento, eu estou no processo de implementação de mudança no escritório, preparando o meu escritório mais para o atendimento digital. Então, são muitas mudanças que eu quero fazer, que estou fazendo, né? Gestão e tudo mais. Então, essas coisas que eu quero implementar na minha advocacia, elas sim, digo que me perseguem 24 horas por dia. Eu vou passear, de repente eu paro, se minha esposa fala assim, você não está aqui, né? Eu falei, não, agora nesse momento não estou. Mas, assim, o problema de cliente, esse não, esse com o passar dos anos eu consegui criar uma blindagem e me desligar disso. A hora que eu estou lá, eu estou, a hora que eu sair, eu não levo o problema do cliente para casa, não. É mais a minha angústia de implementar as coisas que eu quero. E nesses anos como advogado, teve algum caso que o senhor pegou e te marcou de uma forma positiva ou negativa? Ou o senhor teve nenhum caso? Teve sim. Pode contar pra gente? Aqui, só para eu ligar o carregador. Eu tô Sem com medo de problema. acabar. Peraí que eu tô com medo de acabar. Só para não correr esse risco de acabar. Agora sim. Eu estava com 7%, então melhor prevenir. Teve um caso assim muito emblemático. Na verdade, teve vários, né? Mas eu acho que foram dois, e os dois envolviam crianças. O primeiro, que foi um caso de muita satisfação para mim, de um pai que me procurou, que ele não estava tendo acesso à filha, e policial militar, inclusive. E, ao contrário do que muitos pensam, acho que todo policial é truculento, que usa da força. Ele é um cara, e não é bem assim, né? Não é algo tão geral como as pessoas pensam. E ele tinha muito medo de se aproximar da filha, porque ele sabia que a mãe não deixava, fazia ameaças, o bairro que a criança morava era muito perigoso. E aí eu fui instruindo ele a fazer essa reaproximação de uma maneira gradual até o dia que ele conseguiu ter acesso à filha. E quando ele conseguiu, a filha se abraçou nele, ela novinha, devia ter uns 4, 5 anos, abraçou nele e pediu, pelo amor de Deus, que ele levasse ela embora, porque ela estava sendo maltratada na casa dos avós. Os avós botavam ela para trabalhar, queimavam ela com cigarro, coisas desse tipo, sabe? E foi um negócio muito pesado, e graças a Deus eu consegui reverter essa guarda, ela passou a morar com o pai super cuidadoso, aquele pai que coloca comida na mão, sabe? Faz tudo por essa menina. E o legal é que eu não perdi o vínculo com ele, porque como ele era dessa associação da Polícia Militar, ele constantemente ia lá para me visitar, o processo demorou muito tempo. Então ele levava a filha para me ver. Então eu fui vendo o crescimento dela até o dia que ela era tão pequenininha. Veja bem, eu estou lá há 14 anos, esse foi um dos primeiros processos que eu peguei. Ou seja, eu vi o crescimento dela, ela foi crescendo, vi a alegria dela, bem na escola. Passou numa escola técnica, a gente sabe que passar na escola técnica não é fácil, é quase um segundo vestibular. Depois veio me contar um dia que ela estava fazendo de tudo para poder passar no curso de Direito, que ela queria fazer Direito. Aquilo
foi assim, foi sensacional, né? Eu até arrepio quando eu falo. E ela chegou a ser paciente da minha esposa também. Minha esposa colocou aparelho nela. Esse, para mim, acho que foi o caso assim, mais emblemático, que mais mexe comigo. Quando eu falo, eu chego a arrepiar, porque graças ao pai e com a minha singela contribuição, a gente conseguiu mudar a vida dela. É uma vida de sofrimento, né? E ela conseguiu, no dia da audiência, ela colocou, na época não tinha tanto cuidado como tem hoje, né? A criança ainda era um pouco exposta ao juiz, à juíza. E naquela época ela foi, de certa forma, exposta. A gente tentou fazer dentro do que era possível naquela época, não tinha todo o aparato que tem hoje, né? E tem muito tempo, isso é mais de uma década isso. E ela conseguiu colocar isso para fora, mostrar, para falar para o juiz. Você via muita sinceridade naquilo que ela estava falando, ela não estava inventando, e era uma vida de sofrida. E ela mudou. Hoje é uma criança alegre, estudiosa, dava a aula para as outras colegas de sala, ensinando o que ela aprendia. Enfim, foi assim, esse caso foi o que mais me marcou. E assim, sem querer me estender muito, mas já me estendendo um pouco, teve um segundo caso que me marcou muito, assim, me marcou menos porque eu não tive esse contato contínuo, mas foi um caso também de uma reversão de guarda em que a mãe levava a menina para o motel, ia se relacionar com um companheiro, ela tinha um companheiro, e depois ela descobriu, o pai me procurou, falou que tinha algo, as coisas estavam muito estranhas, as conversas da filha estavam estranhas, a gente entrou com esse processo e conseguiu descobrir que, na verdade, ela levava a filha para se relacionar e deixava a menina trancada no banheiro do motel, né? Isso era foi muito também bem difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu reverter essa situação, né? E aí depois então, a parte triste, a parte engraçada, entre aspas, depois foi que eu fui almoçar, tinha um restaurante que eu gostava muito de ir, hoje em dia nem vou mais, assim, mas não por causa disso, mas perdi o hábito. Mas eu ia muito nesse restaurante, até um dia que eu cheguei lá e a mãe da criança era garçonete. Aí eu falei com a minha esposa, bom, se essa mulher me ver aqui, eu vou ter que ir embora, no mínimo que ela vai fazer é cuspir na minha comida. E aí eu lembro que eu almocei do lado mais externo do restaurante, porque eu percebi que ela atendia a parte de dentro, e nem para levantar no banheiro eu não fui. Eu falei, se eu for no banheiro, essa mulher me ver aqui, ela vai dar um jeito de cuspir na minha comida, jogar veneno, alguma coisa assim. Então, esses foram os dois casos mais emblemáticos assim, na minha carreira. Doutor, e para pegar esse momento de afeto, né, de lembranças boas, para encerrar com chave de ouro nosso programa, eu tenho uma mania, costume de deixar o convidado recitar um poema, cantar, ler uma frase que goste, ler a Bíblia, enfim. Esse momento é seu para poder falar umas palavras positivas para quem está assistindo e para quem vai assistir futuramente nossa live. Fica à vontade, tá? Bom, cantor, não sou um bom cantor, né? Então, frases eu gosto muito de publicar, inclusive publico algumas frases nas minhas redes sociais, mas eu sou péssimo de memória, né? Então, para lembrar uma frase inteira, não vou lembrar. Mas assim, eu gostaria primeiro de uma frase simples que eu gosto muito é assim: se fosse fácil, todo mundo faria. Eu acho que essa frase, ela ela simboliza Zedu canta, falando, se eu cantar, o Instagram bloqueia até a minha conta e a conta dele aqui. Não posso cantar, não. Canta aí. Essa é uma frase que eu gosto muito, que é se fosse fácil, todo mundo faria. Porque é uma frase que te prepara para ser resistente nos momentos de dificuldade, porque dificuldade todo mundo passa, né? É a vida acontecendo. E aí você tem que entender que nada é fácil. Por quê? Porque se fosse fácil, qualquer um faria. E eu não sou qualquer um, você não é qualquer um, e a gente não pode se tratar como qualquer um. Então, a gente tem que se esforçar, fazer o nosso melhor, porque se fosse fácil, qualquer um faria. Eu não sou qualquer um, e eu imagino que quem esteja aí também não é qualquer um. Então, com esse pensamento que a gente tem que encarar os momentos de dificuldade, né? E a gente quer ser diferente das pessoas, quer alcançar algo mais dos nossos objetivos, a gente tem que colocar isso nessa cabeça. Se fosse fácil, qualquer um faria. Vou gravar essa frase, doutor. Gostei dela também. Outra frase que eu lembro pouco, mas eu gosto,
que me deu um certo conforto, me dá um certo conforto quando eu lembro dela, que é uma frase de um cara que eu sigo, que chama Jerônimo Temer, que é um grande coach, que ele fala assim, muitas das coisas que acontecem na nossa vida é só a vida acontecendo. Muitas das dificuldades que a gente vê na vida é a vida acontecendo. É só a vida acontecendo. E aí, quando a gente encara dessa maneira, muito daquilo que a gente sofre porque aconteceu uma dificuldade, a gente para de sofrer, porque é a vida acontecendo. Né? Só não tem problema quem está morto. Né? Errado não tá. Doutor, muito obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço, fiquei feliz de bater esse marca papo. Uma outra hora para fazer até um debate mesmo. Se você interessar pelo debate também. Tem, eu adoro. Marca muito bom. Mais um advogado. Fica cada um numa parte da relação. Então, vamos. Vai ser um prazer, assim como foi um prazer estar aqui contigo essa noite. Agradeço muito pelo convite. Gostei demais de bater esse papo contigo. Eu te falei, eu gosto muito de falar da advocacia, né? Do direito também, porque o direito é parte da advocacia, mas eu gosto de ser mais abrangente. Eu gosto de falar dessa prática, do que acontece. É muito bom conversar sobre esses temas e sou muito grato pelo seu convite. E a hora que vocês quiserem fazer um debate, eu estou à disposição. Eu já vou anotar o nome do senhor para o próximo debate nosso. Doutor, muito obrigado. Boa noite, viu? Boa semana. Abraço. Com Deus. Até mais. Tchau.